Num tempo de tanta mentira, de tanta invenção, de tanta coisa que temos visto aí pela TV, ouvido pelo rádio, visto pela internet, tantas invenções hoje para atrair pessoas para a igreja, tantas mentiras hoje para levantar dinheiro, para dizer que é melhor uma igreja do que a outra, enfim, tantas coisas que estão acontecendo hoje difíceis. Tema de hoje, vou usar uma expressão de Jesus: digo-lhes a verdade. E por que digo-lhes a verdade? Porque a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus e está se cumprindo a cada dia. Nós estamos vendo este mês aqui, e neste tempo, no século 21, a gente está vendo pessoas que parecem que gostam de ser manipuladas. Parece que as pessoas hoje estão tão conectadas no mundo e nas religiões que elas estão sendo manipuladas. Sexta-feira à tarde, quando estava vasculhando a internet e vendo algumas informações, entre tantas notícias que tem hoje, uma delas me chamou a atenção. Um muçulmano, desses caras que estão tentando tomar a Síria e chegando perto do Iraque, uma declaração deles me chamou a atenção. Ele disse: vocês amam a vida, nós amamos a morte. A que ponto estão chegando pessoas que estão entrando dentro das igrejas, lá, das mesquitas, e explodindo a sua vida e destruindo 20, 30, levando 20, 30, 40 pessoas mortas juntas? Ou seja, pessoas que são totalmente manipuladas, seja pelo diabo, seja pela religião, seja pelo mundo, seja pelo sistema. A gente vive isso. E o interessante é que quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos Jesus sempre usando essa expressão. Aliás, Jesus deve ter usado quase umas 100 vezes essa expressão: digo-lhes a verdade. Ou seja, Jesus não enganou ninguém, ele nunca quis enganar ninguém. Se você ouve hoje um evangelho que tudo é fácil, que tudo é rosa, que tudo é brisa, se você vê hoje que o evangelho é aquele evangelho que as pessoas não têm compromisso com Deus, com a palavra, duvide, questione, porque provavelmente esse tipo de evangelho não seja a verdade que Jesus deixou claro e foi registrado na Bíblia. Quem deseja seguir Jesus, deseja viver a verdade, ou precisa viver a verdade. Como eu disse, Jesus não enganou ninguém. Semana passada aqui, num dos textos que nós estudamos, Jesus disse para aquela mulher: Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus, essa expressão procura, entenda-se, Deus está disponível e quem quer chegar perto dele e adorá-lo de verdade e em espírito, Deus recebe adoração. E por que existe essa expressão procura? Porque é difícil encontrar. Gente no século 21 que, com dinheiro, sem dinheiro, carro sem carro, casa sem casa, trabalho ou sem trabalho, com saúde ou com problemas de saúde, adore a Deus ainda assim, por qualquer circunstância, por qualquer questão. Por isso que Jesus usou várias vezes essa expressão: digo-lhes a verdade. Tipo assim, Jesus não engana ninguém, não enganou ninguém. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas estão deturpando a palavra. Nunca se questionou tanto a Bíblia como neste século. A Bíblia está escrita há um bom tempo, o Novo Testamento há mais ou menos 1900 anos. Foram escritas estas palavras, estes livros, foram divididos em livros. E durante uns 1900 anos ninguém questionou a Bíblia. Ninguém achou que a Bíblia poderia estar errada. Ao contrário disso, muita gente deu a vida para levar essa palavra adiante. É por isso que ela chegou até a gente. Por isso tem algumas coisas que Jesus deixou claro, e eu quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia. Por favor, vamos ler juntos em Mateus, capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5, Jesus está com um povo, muita gente num monte,
é o texto, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que Jesus está dando está uma pregação. Jesus está falando sobre vários assuntos. Ele começa falando sobre os bem-aventurados, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado aquele outro. E nos seus ensinamentos, em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus, naquele início de ministério com os seus discípulos, ele disse àquela gente: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus vai além e diz no versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Nessa analogia que Jesus fez da candeia, de colocar no lugar visível e do sal, versículo 15 ele diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. 17, Jesus olha para aqueles profetas, para aqueles fariseus da época, e para o povo que estava ali o ouvindo. 17, ele diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. 18, Jesus usa essa expressão: digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. 20, pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Só até aí. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte para aquele povo, preste bem atenção para você não perder o raciocínio. Jesus está dizendo para aquele povo o seguinte: vocês têm um tipo de justiça aqui nessa terra. Vocês acham que o jeito que vocês vivem é justo. Vocês acham, isso já foi um estudo que o pastor César trouxe aqui no passado, eu já falei sobre isso aqui também. A justiça que a Bíblia fala de Deus é completamente diferente da justiça nossa. Eu não tenho tempo para falar sobre ela aqui hoje. Mas Jesus está falando, se vocês acham que os fariseus, que os mestres da lei são justos, e a sua justiça for igual a deles, vocês nunca vão entrar no reino dos céus. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles uma verdade bíblica. Ele disse: eu não vou mudar nada, eu não vim para mudar nada, eu vim aqui para cumprir, inclusive, a palavra. Existem algumas questões que estão relacionadas na Bíblia, que a gente tem estudado ao longo desses anos, que fazem bem para nós. Eu disse semana passada aqui e repito: a palavra, a Bíblia Sagrada existe, não existe para nos castigar, existe para nos proteger. Os mandamentos existem para nos proteger. Quando Deus falou para Adão e Eva, não comam do fruto daquela árvore, Deus estava querendo proteger a vida deles. Por quê? Porque se um dia eles quisessem comer, eles tinham liberdade para comer, livre-arbítrio. Deus disse, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. E foi o que aconteceu, eles morreram espiritualmente. Tanto que você vê como é que é. O homem, na sua plenitude feita por Deus lá no Jardim do Éden, com estes olhos humanos que nós temos, ele enxergava Deus e se relacionava com Deus. Quando ele pecou, ele ouviu os passos e falou: opa, Deus está vindo, eu vou me esconder. Ou seja, Jesus está mostrando para aquela gente o seguinte:
existe uma forma de vida diferente da que vocês vivem. Existe uma justiça de Deus, nosso Pai, que é diferente da que vocês praticam. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. E Jesus, durante o seu ministério, por exemplo, sobre a vida espiritual, quem veio preparado para anotar, tem vários textos aqui. Sobre a vida espiritual, Jesus falou o seguinte, João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, ou do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aí em 52, os judeus que estavam ouvindo Jesus falar, eles começaram a discutir exaltadamente entre si. E disseram, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? 53, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Por isso que semana passada e retrasada eu disse, a ceia que a gente participa aqui é importante, traz vida espiritual. Então, se nós, como a gente estudou semana passada sobre o primeiro amor, se nós estamos naquela fase do tanto faz, alguma coisa está errada em nós. Esses homens, como eles não tinham entendimento espiritual, eles estavam achando que Jesus estava falando do seu corpo e do seu sangue. Jesus estava usando uma figura de linguagem. Por isso que, nessa figura de linguagem, o seu corpo e o seu sangue são representados na ceia como um pedaço de pão e um suco de uva, que vai continuar sendo um pedaço de pão e um suco de uva. Mas, quando a gente entende o significado disso e valoriza isso, esse ato, traz vida para a gente. Aqueles homens, eles já tinham uma religiosidade tão grande dentro do coração, que para eles estavam, inclusive, discutindo entre si, quem é esse homem para falar o que ele está falando? Quem é esse homem para dizer que ele é filho de Deus? E Jesus diz, eu digo a verdade para vocês. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, quando ele fala de si, ele diz, por isso que tem muita gente no meio de vocês que está fraco, doente e dormindo, espiritualmente falando. Por quê? Porque não entende o significado de participar da ceia do Senhor. Versículo 54, Jesus disse, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55, porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, Jesus está falando sobre vida espiritual e ele diz, eu digo a verdade para vocês. Vocês querem viver espiritualmente? Tem um caminho, é assim. Ou vocês entendem isso, ou vocês estão sempre mortos, espiritualmente falando. Sobre o pecado, Jesus foi bem mais taxativo. Por exemplo, João 8, versículo 31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele o seguinte, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Versículo 33, então eles responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. 36, portanto, se o filho, Jesus está falando para os judeus, que não acreditavam nele, mas Jesus insistiu disso, eu digo a verdade, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A cabeça deles, religiosa, diz, não, mas eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, você é escravo do pecado, o pecado domina a sua vida, o pecado está manipulando você. Jesus continua em João 8,44 e diz para aqueles homens, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Quando mente, o diabo, Jesus está falando, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, 45, vocês não creem em mim, porque eu estou dizendo para vocês a verdade. Versículo 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aí Jesus, ele diz, 47,
aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Aqueles que pertencem a Deus ouvem o que Deus diz. A verdade, ela é absoluta. A verdade bíblica, ela é absoluta. Quem crê em Deus, crê na sua palavra. Aí Jesus encerra dizendo: vocês não o ouvem. Por quê? Porque vocês não pertencem a Deus. Vocês pertencem ao diabo. Vocês vivem mentindo. Vocês vivem numa falsidade. Vocês vivem usando máscaras. Vocês têm uma personalidade, uma vida, mas vocês disfarçam isso usando máscara. Vocês são hipócritas. Jesus cansou de falar isso para eles e sempre usou essa expressão: eu digo a verdade para vocês. Ainda no registro de João capítulo 10, agora, versículo 1, Jesus disse: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ou seja, existe um caminho para entrar para os céus. Existe um caminho para servir a Deus. E Jesus diz, versículo 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, conhecem ele. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Versículo 5, mas nunca seguirão um estranho. Nunca. Quem ouve a voz de Jesus, quem conhece Jesus, nunca vai seguir um outro pastor, nunca vai ser enganado. Jesus diz aqui, na verdade, fugirão dele. Em vez de seguir, de correr atrás, vão fugir, porque vão saber que esses que estão por aí falando em nome de Jesus, muitos deles são mentirosos, enganadores. E por quê? Porque não reconhecem a voz de estranhos. Quem conhece Jesus, quem conhece Deus, ouve a voz do Senhor. Por isso que a gente está desde o começo do ano tratando aqui sobre a ação do Espírito Santo na vida do homem. O Espírito Santo é importante, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo derrama os seus dons espirituais, o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai, o Espírito Santo está habitando em nós, ele quer nos capacitar. Agora, se a gente continua nas práticas do pecado, na vida antiga, o Espírito Santo nunca vai conseguir trazer a verdade de Deus para nós, porque o mundo sempre vai manipular a nossa mente e sufocar a semente do Evangelho em nossos corações. Amém? Estamos entendidos até aqui? João 14, 1, Jesus olhando para aqueles homens, ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Eu já pulei aí, tá? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus lança essa palavra. Aí, versículo 5 de João 14, Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus olha para ele e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, a não ser por mim. Então, se existe a religião A, a religião B, a religião C, falando que tem o santo A, o santo B, o santo C, a entidade Y, W, J, que leva você para Deus, mentira! A verdade Jesus deixou claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E nós que fomos salvos por Jesus, descobrimos essa verdade, ou pelo menos encontramos essa verdade. O que ela deveria fazer em nós? O que ela deveria nos levar a praticar? Nós deveríamos nos importar com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, para que eles também possam conhecer a verdade, e essa verdade que libertou a gente possa libertá-los também. Amém? Enfim. Em João capítulo 15, Jesus continua na sua ministração, ele diz, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda.
Aí Jesus fala para aqueles homens e mulheres: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E por que Jesus falou isso? Simples, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. É simples, vai numa árvore, corta um galho, deixa do lado. Depois de 1, 2 dias, esse galho vai secar. A árvore vai continuar, porque quem dá vida para o galho é a árvore. Então Jesus está falando: se vocês estiverem em mim, vocês serão sustentados. Essa é a verdade. Vocês precisam estar em mim. Por isso que Jesus está falando para eles. Agora, ele continua falando: vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Vou repetir o versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aí Jesus repete: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Capítulo 16, de João, versículo 12. Jesus, nas suas ministrações, ele fala assim: eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. A mente, vamos entender isso, que Deus me permita falar assim, a mente daqueles homens da época, ela não era talvez tão desenvolvida como a nossa hoje, era um pouco mais limitada. Então Jesus olha para eles assim: vocês não podem suportar agora tudo isso, eu tenho muita coisa para falar para vocês, vocês não podem suportar, vocês não vão entender. Versículo 13, Jesus diz: mas quando o Espírito da verdade vier, esse Espírito guiará vocês para toda a verdade. Ou seja, quando a gente é batizado, a Bíblia diz, levantamos a mão, recebemos Jesus como Salvador, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, o seu Espírito passa a habitar em nós, porque ninguém diz que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito. Isso está bem claro na Bíblia. Então a gente recebe a pessoa do Espírito Santo, ele passa a habitar na gente. E ele habita na gente, em nós, para nos ajudar, para nos levar para próximo de Deus, para nos guiar à verdade. Agora, resta saber se nós estamos desejosos, dispostos a conhecer a verdade. A verdade vai mudar os nossos conceitos. A verdade vai transformar as nossas vidas. Vai mudar preconceitos que nós temos dentro de nós, vai mudar o nosso jeito de olhar a vida, de olhar as pessoas, de se relacionar com as pessoas. É isso que o Espírito quer fazer em nós. Por isso que Jesus falou: eu não posso falar tudo agora para vocês, mas o Espírito da verdade virá, vocês vão recebê-lo e ele vai guiar vocês à verdade. Aí Jesus diz: ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E se você olhar na história bíblica, aqueles homens que escreveram a palavra, Pedro, Paulo, João e tantos outros que foram escritores do Novo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, o salmista Davi, com vários salmos e outros escritores, todos eles foram inspirados pelo Espírito. O Espírito Santo os capacitou a escreverem a palavra, e essa palavra é a verdade de Deus para nós. Amém? Ou para aquele que se diz servo de Deus. João 17, Jesus continua falando, versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olha para o céu e ora: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Por quê? Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém, queridos? Então esse negócio de, tem o purgatório que você precisa passar lá para você ir para o céu, pagar os pecados, você precisa pagar, inclusive antigamente tinha que pagar, além de penitências, dar dinheiro para a igreja, perdoar o cara no purgatório para ele chegar no céu. Existe a entidade da religião tal que está dizendo que ele vai levar você para Deus. Então Jesus está deixando claro aqui, esta é a vida eterna. Você quer saber o que é a vida eterna? Vida eterna é que quem conhece a Deus, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, não tem outro caminho. Essa é a verdade.
Agora, enquanto as pessoas quiserem viver enganadas, manipuladas, aí é a decisão de cada uma delas. João 17, ainda 14, Jesus continua dizendo: dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odiou. Que quando a gente fala de Bíblia, o mundo odeia a Bíblia. Porque a Bíblia choca o que o mundo vive. Então Jesus disse: eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Lembre-se, Jesus está falando com Deus, orando pelos seus discípulos, pelo povo da época, e nesse texto de João 17, Jesus está orando por nós também. Você pode ler lá. Então ele diz: eu dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo como eu também não sou. Amém, queridos? Então olha para a pessoa que está do seu lado aí e vê um ET que está do teu lado. É um ET, porque não é desse mundo. É um ET. Nós somos agora cidadãos dos céus. Amém? Agora nós temos o espírito de vida em nós, nós nascemos de novo, temos uma nova vida. A gente está, por enquanto, nessa terra. Mas vai chegar o tempo que a gente vai dessa para a presença de Deus, aqueles que permanecerem firmes. Amém? É simples, Jesus está explicando aqui. Então ele diz: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. 16, Jesus diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. 17, Jesus diz: santifica-os na verdade. Aí Jesus diz: a tua palavra é? A palavra de Deus é verdade. Vamos lá. Jesus continua dizendo. João 18, 36. Jesus foi levado preso, está diante de Pilatos, é questionado por ele: por que estão fazendo isso com você? Por que você está aqui? Jesus diz para ele: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos questiona Jesus e diz para ele: pô, então você é rei. Jesus respondeu: tu dizes que sou o rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo. 2 pontos. Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem, disse Jesus. Interessante isso, né? 38, Pilatos não sabia de nada, ele questiona e fala assim: o que é a verdade então? O que é a verdade? Ela é absoluta? O que você está falando? Por que você está dizendo que é verdade? Aliás, o que é a verdade? E ele disse isso, saiu novamente para onde estavam entre os judeus e disse para os judeus: olha, eu não vejo nenhum motivo de acusação nesse homem. Ou seja, tem muita gente hoje, no nosso século, que a verdade da palavra de Deus para ele não faz efeito. Ao contrário disso, ele questiona a verdade. Eu arrisco dizer que tem gente no nosso século dizendo assim como Pilatos: o que é a verdade? Eu posso pecar? Não posso, mas eu sou livre. Eu posso beber, fumar, cheirar, eu posso me prostituir, eu posso fazer sexo antes do casamento? Lógico que você pode fazer o que você quiser, você pode até dar um tiro na cabeça. Você pode ir na ponte e pular de cabeça, você pode fazer o que você quiser. Agora, as consequências disso, quem que vai sofrer? Você. É simples. Por isso que Jesus veio trazer salvação, e ele, quando trouxe salvação, ele trouxe a verdade. Ele diz: a verdade é essa. Escuta, eu vou proibir você, porque tem religião que proíbe o cara de fumar. Você não pode fumar, porque agora você é crente. Onde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso na Bíblia. É proibido fumar. Está escrito na música do Roberto Carlos. Cachimbo, charuto ou cigarro de palha. Os mais velhos lembram da música aí. A Bíblia não fala que é proibido fumar. Mas Jesus disse a verdade. Você quer ter uma vida boa, abençoada? Toma cuidado com o teu jeito de viver. É proibido beber? Lógico que não, você pode encher a cara. Fique à vontade. Antigamente tinha gente que ia na igreja porque era vinho. Estou falando sério, na época de Paulo aqui e tal, eles bebiam vinho na hora da ceia. Tinha gente que não era assim com esses copinhos, era um copo. É sério, era uma taça assim. E aí, até hoje tem igrejas que praticam isso. Pega, tem um paninho, a pessoa toma um golinho, passa o paninho e passa para o outro do lado. Aí ele toma também, passa um paninho e tal.
Conta uma história, uma lenda, que um dia desses tinha um bêbado lá dentro. Só que ele não estava bêbado. Ele foi lá para conhecer Jesus. E quando ele viu aquele, ele tomou tudo e falou: eita religião boa, essa que eu quero. Enfim. A verdade, meus irmãos, que Jesus não proíbe. Ele não deixou a palavra para proibir. Ele deixou a palavra para nos proteger. Por isso que eu digo a verdade para vocês. E Paulo, o grande apóstolo do Senhor Jesus, entre os outros, ele foi o que mais se destacou. Paulo, ele também foi um cara que, quando conheceu a verdade mudou a vida dele, mudou os conceitos dele. Paulo era um cara religioso, Paulo era um cara que ele achava que ele estava praticando algo que agradava a Deus. Um dia ele se encontra com Jesus, Jesus fala: por que você está me perseguindo? Ele fala: mas eu não estou te perseguindo. Sim, você está me perseguindo, você já matou fulano, Beltrano, você está botando gente na prisão, e você está fazendo isso por causa do meu nome. Por quê? O que eu fiz para você? Ele se encontra com Jesus, ele fica cego durante 3 dias, depois de 3 dias ele recupera a sua visão, aí ele entende, parece que quando ele recuperou a visão dele, ele teve uma visão espiritual, ele entende o que Jesus quis dizer, aí ele fala: agora eu conheço a verdade. Em Romanos capítulo 9, versículo 1, ele ministrando para os irmãos de Roma, ele disse: digo a verdade em Cristo, não minto. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Por quê? Porque antigamente eu vivia na mentira, agora eu vivo a verdade. Então agora, a partir do momento que eu encontrei Jesus, eu não minto mais. O que eu estou falando para vocês é a verdade, agora vocês acreditem ou não. No livro de Atos, capítulo 20, tem um registro, versículo 27, Paulo disse: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Paulo está falando isso porque ele sabia que ele ia chegar num lugar e acabar a ser preso e depois ia acabar morrendo. Então ele estava numa forma de se despedir dos irmãos da onde ele estava, daquela igreja. Ele disse: cuidem vocês mesmos cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. 30. E dentre vocês vocês mesmos se levantarão homens que vão torcer a verdade a fim de atrair os discípulos. Já naquela época acontecia o que acontece hoje. Tem gente que pega a Bíblia e distorce. Olha, é o seguinte, eu vou orar por uma vassoura ungida, porque a Bíblia diz que Deus ia varrer de Israel toda a sujeira. Então eu vou orar para você comprar aqui, traz uma oferta, eu vou te dar uma vassoura ungida, ela é tão ungida que é capaz de te levar para casa, você dá uma voltinha nela, quando chegar lá você varre todo o mal da sua casa. O que é isso? Distorcer a verdade. A verdade não diz isso. O que diz a verdade? Lá, quando Isaías profetizou, Deus falou: eu vou varrer esta sujeira de Israel para que vocês vivam um novo tempo. Foi para a época de Israel. Agora tem gente que distorce a Bíblia e faz o que Paulo está falando, e já acontecia isso naquela época. Ele diz, versículo 31, por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos, Paulo ficou naquele lugar ministrando. Jamais cessei de advertir vocês, ou de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Paulo pregava a verdade, e o pessoal não gostava dele. Versículo 32, agora Paulo diz: eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Inclusive, 33, Paulo fala: não cobicem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Paulo está indo embora e fala: gente, toma cuidado, porque vão aparecer pessoas que vão fazer isso, vão viver isso. Ainda para registro, em Romanos capítulo 1, versículo 25, Paulo escreve à igreja de Roma, que é o que o mundo vive hoje. Paulo diz o seguinte: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade pela mentira. De que forma? Adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ou seja,
O mundo, o sistema do mundo manipulou a mente das pessoas de tal forma que as pessoas mudaram a verdade de Deus. Agora a verdade de Deus eles trocaram pela mentira. Então enfiaram uma mentira na cabeça das pessoas. Olha, o santo, a santa, a entidade, a religião, o partido, isso aí vai mudar a tua vida. E não vai mudar. Que quem muda a vida mesmo é Jesus. E por quê? Porque Ele é Deus. E por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou e Ele está vivo, tem todo o poder. É o único que pode mudar. Ponto, acabou. Não tem outro Deus que pode fazer nada por nós. Essa é a verdade. Agora, se as pessoas querem viver enganadas, o que a gente pode fazer? Nesse texto de Romanos 1, Paulo, inclusive, ele cita o que o mundo vive hoje. Homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma mentira, mas que hoje está virando uma verdade. Por quê? Porque as novelas, porque os filmes estão enfiando goela abaixo das pessoas. E as pessoas que são cristãs, que dizem que amam a Deus, elas começam a assistir aquilo, os filhos assistem junto aquilo, então eles começam a achar que aquilo é uma verdade, e aquilo é uma mentira. Porque todos que vivem nessa prática vão parar no inferno, é simples. Mas as pessoas não param para pensar, para ler Bíblia, vão só à igreja. Ir à igreja é bom, mas tem que ir além disso. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho salvou vocês. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, você conheceu o Evangelho, você conheceu a verdade. E se você conheceu a verdade, a Bíblia diz que a verdade vai te libertar. E se você não foi liberta, é porque você ainda está com a cabeça fechada. Você tem que abrir a sua cabeça e entender a verdade. Agora, se você ainda está sendo manipulado pelo mundo, pela televisão, pelo sistema, aí é outras questões, nós já estudamos sobre isso. Interessante que em Romanos, aliás, em Efésios 4, versículo 25, Paulo diz: portanto, vocês, meus irmãos, cada um de vocês, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, porque todos somos membros de um mesmo corpo. Para começar a encerrar essa ministração, quero ler um outro texto com vocês. Se você puder, abra aí em 2 Timóteo, capítulo 3, por favor. Considerações aqui para a gente refletir. Deus é bom e está com a gente aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, se alguém está sem Bíblia aí, se puder repartir, por favor. Paulo escrevendo ao seu, entenda essa expressão, pupilo, ao seu discípulo, Timóteo. E no livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo, tem vários ensinamentos de Paulo para Timóteo, que era o pastor da igreja lá que ele estava pastoreando. No capítulo 3, versículo 1, ele diz para Timóteo: Timóteo, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, nossa, parece, né? Mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Quem são esses? 6. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. 7, elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É incrível, está sempre ouvindo, mas nunca conhece a verdade.
Aí ele dá um exemplo, como, versículo 8, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Pausa, quem foi Janes e Jambres? Eram dois encantadores, para não falar feiticeiros, do Egito, na época do faraó, que quando Moisés chegou para falar da primeira vez, ele lança a sua vara, a vara se transforma numa cobra, e todo mundo se assusta. Faraó não, ele chama os seus encantadores, eles vêm, Janes e Jambres, e eles pegam os seus cajados e jogam e se tornam também em cobras. Tudo bem que a cobra do cajado de Moisés engoliu as outras duas. Isso virou até nome de igreja hoje em dia. Pasmem vocês, tem igreja hoje que chama Igreja Evangélica Pentecostal, a cobrinha de Moisés. E tem uma igreja que foi dissidente dessa, e a Igreja Evangélica Pentecostal, a cobrinha que comeu a outra. Pesquisa na internet, você vai ver isso aí. Pensa que eu estou brincando, estou falando sério. Então esses dois caras se opuseram à verdade que Moisés falou. O que aconteceu? A cobra, o símbolo, comeu as outras duas. Então o Paulo está usando essa questão de Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés e à verdade que ele estava falando. Paulo fala, a mente deles, dessas pessoas, é depravada. São reprovados na fé. Versículo 9, não irão longe. Como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Aí Paulo dá uma recomendação, versículo 10. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. Não só o meu ensino, mas a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Versículo 11, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém, irmãos? Está entendendo aí a verdade da palavra? Quando você se identifica assim, eu sou cristão, servo do Senhor, as pessoas vão olhar para você de olho torto, elas vão olhar para você de cima e embaixo, elas vão cochichar sobre você, é capaz até de falar mal de você, te abraçar na frente e por trás falar mal de você. Todos os que querem viver piedosamente como Jesus vai ser perseguido, vão falar de você. Chega numa festa e fala assim, eu sou católico, opa, eu sou espírita, opa, eu sou seixo no IE, opa. Agora chega e fala assim, eu sou crente, cristão. Os caras, opa, vamos ver, ele vai olhar para aqui, está olhando para a mina. Olha lá, está enchendo a cara. Dos outros eles não falam, fala só dos crentes. Enfim, vamos lá, 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Eu pego esse versículo e direciono a você, irmão, irmã que está aqui, quem está ouvindo a gente pela internet e pela rádio. Se você conheceu Jesus, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe de quem você tem aprendido. Por quê? 15, Paulo fala para Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. E para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Só até aí. O que Paulo está falando? A Bíblia escrita, ela foi inspirada por Deus. Ela é a verdade de Deus para nós. Só que para muita gente hoje não é mais verdade absoluta. As pessoas hoje questionam. E nesse texto, meus irmãos, nós vemos duas expressões para encerrar aqui, me chamaram a atenção. Paulo falou que estes homens, estas pessoas, seriam, ele falou aqui duas coisas, perversos e impostores. Interessante que ele está falando de gente que
está dentro da igreja. Ele não está falando para os que são de fora, está falando para a gente que vai se infiltrar na igreja. Perverso e impostor. Essa expressão me chamou a atenção, eu busquei no dicionário, perverso. A tradução ou os sinônimos dessa palavra perverso é malvado, vil, desprezível, depravado, degenerado. A gente vê na Bíblia, perverso é aquele cara que fica... Não, perverso é malvado, vil, desprezível, depravado e degenerado. Ou seja, Paulo está dizendo, toma cuidado porque na igreja vai ter gente assim, perversa. Ele fala, e uma outra qualidade de gente, impostora. Aí eu fui no dicionário. Pô, o que é impostor por dicionário? Pasmem vocês. Feiticeiro, mágico, trapaceiro, aquele que tem impostura, que abusa da credulidade dos outros e da ignorância dos outros, é mentiroso, falsário, e aquele que propaga uma falsa crença religiosa. O dicionário dá essa definição para a palavra impostor. E ele ainda diz, irão de mal a pior. Não sei se você notou no texto aí, está no versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, versículo 13. Ele está dizendo o seguinte, os impostores e perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Lendo um livro, tenho lido um livro, esse livro deu uma definição para essa palavra, esse texto de mal a pior. O original desse texto está escrito assim, eles melhorarão no pior. O que Paulo quis dizer aqui? A cada dia eles vão ficar bom em enganar os outros. Eles vão melhorar bastante nisso, no pior. Enganando e sendo enganado. Eugene Peterson, um historiador bíblico, ele traduz esse versículo que a gente leu dessa forma. Homens inescrupulosos, traidores, que vão continuar explorando a fé, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. E enquanto eles existirem, as coisas vão piorar. Então, meu irmão, cuidado com a aparência. Tem muita gente que olha a aparência, não conhece a igreja, a placa, o pastor, e vê pela aparência. A aparência, tá? Cuidado, porque o diabo, ele diz a Bíblia que ele também pode ter uma aparência de anjo de luz. Mas ele não é anjo de luz, ele é anjo de trevas. E ele veio para matar, roubar e destruir. Paulo insistiu para Timóteo dizendo o seguinte, vou repetir o texto aqui. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Você conhece a Bíblia desde criança, e a palavra é capaz de tornar você sábio para você ser salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para ensinar você, para te repreender, para te corrigir e para instruir você na justiça. E para que tudo isso? Para que você seja um homem de Deus, apto, plenamente preparado para viver nessa terra fazendo a vontade do Senhor. Lembre-se, Jesus disse, digo-lhes a verdade, enquanto existir o céu e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Ou seja, a Bíblia está se cumprindo. E você que gosta de anotar, anote esse texto, que esse texto é muito interessante. O último, Eclesiastes 7, 29. Salomão, na sua sabedoria, escreveu, assim eu cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, bons, saudáveis, mas eles foram em busca de muitas intrigas. O sistema dominou o homem, dominou o mundo. E por isso que muita gente hoje vive enganada. Por que eu estou falando tudo isso hoje, meus irmãos? Vou terminar usando a expressão de Jesus. Eu estou dizendo para vocês a verdade. Essa é a verdade. Toma cuidado com o que você assiste, ouve.
Toma cuidado com o que as pessoas falam por aí, porque o Jesus disse, Paulo escreveu sobre isso, Paulo escrevendo a Tito falou sobre isso. No livro de Apocalipse diz, Jesus falou claramente que isso aconteceria. Muita gente seria enganada, muitas religiões surgiriam, muitas pessoas, como vimos semana passada, estariam nessa época do tanto faz. Se eu for, tanto faz. Se eu não for, tanto faz. Se eu participar, tanto faz. Se eu não participar, tanto faz. Para mim, tanto faz. Para mim, tanto faz. Lembra, nós estudamos semana passada. E, infelizmente, nós estamos chegando nesse tempo. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui nessa manhã. E a verdade é esta. É tempo da gente dobrar os joelhos, clamar ao Senhor, ler a Bíblia, compartilhar da palavra com os nossos filhos, que o que tem de pai e de mãe chorando porque o filho está nas drogas, porque o filho está lá no baile, está no funk, está no raio que o parto, lá nos quintos dos infernos no mundo. E por quê? Porque tem muitos cristãos que não gastam tempo de falar da palavra com seus filhos. Aliás, nem conhecem a verdade, porque se conhecessem gastariam tempo. Mas ainda há tempo. O mundo vai de mal a pior. Mas nós não somos desse mundo. Nós somos de Cristo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E enquanto a gente viver aqui, Ele disse taxativamente, eu estarei com vocês todos os dias. Amém? Portanto, Ele está com a gente aqui nesta manhã. É claro que eu sei que muita gente gostaria de ouvir, irmão, você vai ser cabeça e não cauda, você vai ser próspero, você vai ser rico, a tua vida vai ser maravilhosa, vem aqui, compra isso, leva aquilo, faz um sacrifício, aí Deus vai mandar dinheiro, Deus vai fazer, eu sei que muita gente gostaria de ouvir isso, mas essa não é a verdade, isso é consequência. A verdade é, ame a Deus, adore de todo o teu coração, alma, entendimento, ame Ele dessa forma, e ao próximo como a ti mesmo. Seja honesto, trabalhe, pratique a palavra, o resto Deus fará como Ele tem feito. Aliás, a verdade da palavra diz, Deus já nos abençoou. Amém? Deus já nos abençoou. Amém? Crê nessa verdade? Está em Efésios capítulo 1, versículo 3, é só você ler lá. Portanto, ministre essa verdade na vida do teu irmão do lado esquerdo e diga para esse meu irmão, Deus já te abençoou. Amém? Ô pastor, então por que, irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus não muda, quem precisa mudar somos nós. Ou a gente muda, ou a gente vai atrás e vai ser enganado. Você escolhe, você decide. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, Deus é bom, vamos aplaudi-lo, Ele merece. A Ele toda a honra, glória, louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus, naquelas cartas às igrejas, Ele fala assim, eu conheço a sua obra. Eu sei quem é você. Eu sei que você não é frio nem quente. Aliás, seria bom que você fosse frio ou quente. Você é morno. Tipo assim, você está naquela fase do tanto faz. Toma cuidado. Porque as pessoas hoje estão dizendo o seguinte, eu sou rico, sou bem de vida, tenho a minha vida, eu não preciso de nada. Jesus está falando, você precisa reconhecer, essa é a verdade. Essa é a verdade. Você precisa reconhecer que você é miserável, pobre, cego, nu, digno de compaixão. Então eu dou esse conselho para você. Aproveite o tempo, se aproxime de mim. De que forma? Compre ouro refinado no fogo, você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para você ungir os olhos e poder enxergar, porque as pessoas estão cegas espiritualmente. Só enxergam essas coisas que estão por aí. Não é isso que Deus quer para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus já fez o sacrifício na cruz. Nós já somos abençoados. Então, viva essa verdade daqui para frente, pelo resto de sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar.